Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de ler trechos e fazer comentários da obra A Arte de Escrever, de Schopenhauer, publicado pela editora L e PM Pocket. Aqui há um conjunto de textos escritos por Schopenhauer que tratam sobre temas que são do interesse da vida intelectual. O Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele viveu por volta de 1788 a 1860 e ele é um filósofo alemão que influenciou e teve várias influências em outros grandes pensadores, né, como por exemplo Freud, né, o Nietzsche, Bergson, dentre outros, né, e ele teve várias obras que são importantes para a filosofia. Não é um filósofo que eu acato toda a sua teoria, né, e que tem ali coisas que são bastante controversas, mas nesse livro, A Arte de Escrever, ele está aqui lidando sobre temas quanto à erudição, quanto a estudo. São temas de alta relevância para quem gosta realmente de estudar e de ter uma vida intelectual. Ele é muito crítico e muito pessimista em vários aspectos, né? E acaba mostrando aqui as suas críticas ao próprio sistema educacional ou mesmo a forma de agir dos estudiosos de sua época, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente conhecer o pensamento de Schopenhauer, mesmo não concordando com tudo que ele for falar aqui, né? E aí eu gostaria de ler a primeira parte do texto sobre a erudição e os eruditos. Aqui ele vai falar sobre o sistema educacional, sobre os eruditos, sobre instrução e a diferença de informação, uma crítica geral, né, a esse âmbito acadêmico, intelectual e dos estudos. E eu vou ler com vocês e depois vamos apresentando os comentários junto aí dessa leitura, né? Se você não tem o livro, basta você procurar. Vou deixar o link aí também que você pode adquirir. É bem barato mesmo esse livro e bem pequeno, né? É um livro pocket, então vale a pena adquirir. O texto se chama Sobre a Erudição e os Eruditos. Quando observamos a quantidade e a variedade dos estabelecimentos de ensino e de aprendizado, assim como o grande número de alunos e professores, é possível acreditar que a espécie humana dá muita importância à instrução e à verdade. De fato, né? Se você olhar, tem muitas universidades, muitos cursos, muitas escolas e tem vários alunos, vários professores. Nisso, assim, à distância, parece que a humanidade dá importância de fato para a educação, né? Parece que existem grandes instituições e, portanto, a humanidade valoriza muito o conhecimento, né? E a ponto de dedicar ali vários grupos, organizações dedicadas ao ensino. Entretanto, aqui ele já começa o ponto de discordância, né? Nesse caso, as aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de possuí-la. Ou seja, ele começa já criticando os professores. Embora haja várias instituições, vários grupos, né, várias escolas, universidades, etc., e mesmo com grande quantidade de alunos, etc., os professores, segundo Schopenhauer, visavam, na verdade, uma carreira, né? E através dessa carreira obter ali o ganho financeiro. Ou seja, para Schopenhauer, os professores estavam mais dedicados ao dinheiro do que ao conhecimento. A finalidade era arrecadar aqueles bens econômicos e o conhecimento deixado em segundo plano ou terceiro plano, ou mesmo sequer tivesse um plano em relação à instrução, em relação à sabedoria, né? E aí eles colocam também que, além disso, os professores, além de se voltarem à questão financeira, eles utilizavam esse status, né, de professor como algo que diz, né, que ele sabe aquilo que ele está lidando, que ele é uma pessoa sábia, etc., né, utilizando essa aparência de sabedoria. Então essa é uma crítica muito pesada de Schopenhauer em relação aos professores de sua época, né? Eu penso, né, que certamente devem existir professores assim que são carreiristas, etc., e que na verdade tem isso apenas como uma profissão comum, como todas as outras, né? Mas a crítica dele é em relação aos professores que não se dedicam a um grau mais elevado do conhecimento, né? Que não são pessoas que estão dedicadas a atingir algum conhecimento ou mesmo se instruírem intelectualmente. O foco deles são aqueles carreiristas que são voltados para dinheiro, né? E é interessante que a carreira aqui para o Schopenhauer, né, do professor sendo criticada, aqui no Brasil é difícil encontrar professores que são realmente bem remunerados, né? Então, assim, é uma crítica que talvez que o Schopenhauer fez para a sua época, né, que era a Alemanha daquela época, que tinha
uma educação que tinha valor em termos financeiros, etc. Mas enfim, mas de fato existe isso, professores que são carreiristas que só estão pelo dinheiro e que não sabem de fato aquilo que eles estão lidando, né? Ou pelo menos não têm interesse de se aprofundar na erudição, no conhecimento, etc. Né? E aí ele continua a sua crítica, né? E os alunos não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e para ganhar áreas de importantes. Aí ele já começa a crítica também em relação aos alunos, né? Os alunos estão lá não para aprender de fato, para ter o conhecimento, mas apenas para dizer que tem algum conhecimento, que é uma pessoa instruída, etc. Ou seja, ele condena aqui um mundo de aparências, né? Ele apresenta um mundo de aparências. Você vê várias universidades, várias instituições, e se tirasse uma foto, você veria ali que algo é aquilo bonito, né? Aquela questão toda de várias pessoas estudando, um ambiente sério, etc. E aí ele desce a questão da imagem, no sentido que essa imagem de uma universidade com vários alunos não quer dizer necessariamente que todos estão ali em função do conhecimento. Os professores são carreiristas, estão lá para dar suas aulas apenas para ganhar dinheiro, e os alunos estão lá para ter esses áreas de dizer que aprendeu alguma coisa, de dizer que tem algum conhecimento. É a crítica do Schopenhauer aqui em relação ao sistema universitário, sistema educacional, né? E aí ele continua criticando, então, as gerações dos jovens em relação ao conhecimento e ao estudo. A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração, pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertas do que todo o passado. Então, ou seja, aqui é uma crítica às novas gerações, que simplesmente ao invés de se aprofundar no conhecimento, né, buscar uma leitura bastante aprofundada, se refugiam em obras resumidas para depois dizer que tem aquele conhecimento que estudou aquilo. Né? Isso é de fato muito comum ainda hoje no Brasil. Né? As pessoas se preocupam em ter aquela informação, dizer que sabe, ou dizer que sabe qual autor, citar aquela fonte, mas não se aprofunda de fato no conhecimento para se tornar uma pessoa erudita, né? E ele coloca justamente isso, né? A pessoa tem uma certa arrogância, né? Uma certa pretensão de dizer que quer contribuir, que quer fazer alguma coisa baseada em sumários, em textos apressados, diante de um conhecimento durante milênios, né? Que foi feito durante milênios. Ele simplesmente quer isso resumido e depois dizer que ainda pode contribuir ainda. É com esse objetivo que tal geração frequenta a universidade e se aferra aos livros, sempre aos mais recentes, os de sua época e próprios para a sua idade. Isso, de fato, eu acho interessante. A grande maioria dos estudiosos da universidade se preocupam com as obras mais recentes, né? E logo já dizem, né, que tal autor, há 50 anos atrás, já é ultrapassado. Ou mesmo não se dedicam aos clássicos, né? Muitos cursos não têm aí as obras clássicas como objeto de estudo. Então a ideia dele aqui é dizer que na universidade os jovens eles se preocupam com os resumos, com textos mais, digamos, simplificados e também se apegam a livros mais recentes, autores mais recentes. Então, basicamente isso. Ou mesmo aqueles autores que são da sua própria época, são contemporâneos, né? Então, os alunos se voltam para os autores modernos e não clássicos. Só o que é breve e novo. Então, o resumo de tudo é isso, né? Só o que é breve e que é novo. Assim como é nova geração, que logo passa a emitir seus juízos. Quanto aos estudos feitos simplesmente para ganhar o pão de cada dia, nem os levei em conta. Ou seja, ele faz essa crítica, né? A cada nova geração que surge, vai surgindo essas pessoas que gostam de uma superficialidade no conhecimento. Então aqui ele faz uma crítica a esse mundo universitário, né? De dizer que é um mundo de aparências, que lá as pessoas não estão realmente de fato preocupadas com o conhecimento, mas certamente existem, né? Talvez na concepção do Schopenhauer, aqueles que são dedicados ao conhecimento propriamente dito, mas isso de fato é uma raridade, né? Em termos de ensino, em termos de busca do conhecimento. É uma realidade diferente do Schopenhauer do século XIX em relação ao Brasil, justamente porque no Brasil a nossa estrutura ainda não é tão satisfatória, por assim dizer. Então os professores não ganham tão bem
não são tão carreiristas quanto o Schopenhauer está colocando aqui, né? Então, muitos se dedicam mesmo, né, a serem professores por um gosto de tentar mudar a realidade, etc. Mas existe também essa questão dos alunos em relação à superficialidade, né, e a busca de pouca erudição, né? E sem contar que o Schopenhauer sequer conheceu o nosso ensino no Brasil, né? Se ele conhecesse, talvez ele teria críticas aí muito contundentes, né, em relação a vários aspectos. Mas em síntese é isso. Esse é o primeiro parágrafo desse texto sobre a erudição e os eruditos, né? Talvez eu possa até ler outros, se vocês acharem interessante, mas é uma obra que fica aqui a recomendação, né? A Arte de Escrever de Schopenhauer tem muitas críticas interessantes que servem para trazer a reflexão, né? Como eu falei, eu não acredito em tudo que o Schopenhauer diz, mas o que ele escreve aqui nesses textos nos leva a refletir. Será se nossas condições educacionais estão de fato boas? Ou se nós podemos nos melhorar enquanto indivíduos em relação ao sistema educacional? Enfim, traz a reflexão e isso é algo muito produtivo e algo muito interessante. E a obra de Schopenhauer, pelo fato dele ter sido um erudito, um estudioso, um filósofo muito renomado, é interessante ver na concepção dele essas questões assim um pouco mais cotidianas, né, do estudo, da instrução, das informações, do sistema educacional, etc. Né? Então é isso, é um livro muito interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Então, muito obrigado pela atenção.